Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Leida. 5 horas da manhã. Estamos aqui, firme e forte, na nossa 42ª, 42 aí, ó. 42ª live. Glória a Deus. Deus é bom. Pessoal entrando aí. Hoje, nessa live número 42. Então hoje, dia 30 de abril de 2020, 5 horas da manhã, estamos aqui para a nossa live número 42, né? Vai ser a última live nesse horário. Hoje à noite nós vamos ter uma vigília online, né? Nós vamos ter um tempo de intercessão, um tempo profético de 8 da noite até as 2 da manhã, né? Que a nossa igreja vai estar fazendo. Eu estarei lá junto com os pastores. Nós vamos estar orando pelo Brasil, orando contra o coronavírus aí, né? Orando para que Deus possa realmente intervir na nossa nação e profetizando uma virada, né? Hoje é o último dia do mês, amanhã já é maio, então nós vamos ter uma virada, né, de um mês para o outro, e estamos profetizando que esse vai ser o dia da virada, né? Uma virada aí nas nossas vidas, uma virada na realidade do Brasil, na realidade do mundo aí, né? Então eu quero convidar você a fazer parte, né? Você que quer fazer parte aí, vou divulgar aqui, deixa eu pegar aqui. Tem aqui um link, tem aqui a imagem, ó. Vai estar aí, esse pessoal vai estar participando online com a gente, né? O bispo Cláudio Duarte. Tem alguém atrás ali que eu não lembro quem é. Zenete, André Fernandes, Cezinha Cita, Lucinho, Cote, Marcelo Toschi, Luiz Hermínio, Lamartine, Porcela, né? Vão estar aí, e nós, os pastores da Comunidade das Nações, vamos estar todo mundo junto aí online, conectados nessa transmissão, né? Declarando essa virada. Não fique de fora. Então vai ser hoje, a partir das 8 horas até as 2 da manhã, né? Nós vamos estar aí nesse tempo de ato profético e clamor, e você pode se inscrever para participar, né? Você se inscreve para participar aí. Tem aqui, ó. Inscreva-se em www.diadavirada.com. Então você se inscreve, é gratuito, mas você se inscreve para receber o link, né? Para poder participar aí do Dia da Virada de hoje para amanhã, a partir das 8 da noite até as 2 da manhã. Você se inscreve no site diadavirada.com, www.diadavirada.com, e ali você recebe o link para poder estar acessando, né, e participando dessa vigília aí, né, junto com esses homens de Deus aí, junto com a gente, os pastores da Comunidade das Nações. Nós vamos estar lá no estúdio nosso, lá no CIA, né, fazendo a transmissão ao vivo, né, desse tempo aqui de intercessão, de ato profético aí pela nossa nação, pelo Brasil, né, e pelas nações. E hoje nós estamos aqui na nossa live número 42. Hoje eu quero falar um pouco com você, né, a respeito do número 42, né? Bom dia aí para todo mundo. Glória a Deus, Deus é bom.
Você que está chegando aí, né? Bom dia, Cristiane. Bom dia, Suzane. Olha aí, a Suzane lá de Porto Velho, não é isso? Bom dia. Bom dia, Cláudia, lá direto de Paris, participando com a gente lá da França. É Paris? Eu sei que é da França, é Paris mesmo? Bom dia aí para o João Antônio, lá na CN Santa Maria, em Santa Maria. Tudo bem aí, João Antônio? João Antônio é que confecciona os meus quadros para os vencedores do desafio. Inclusive, eu vou levar hoje para você, tá? Vou dar um jeito de passar para deixar para você aí as impressões para a gente fazer o restante dos, pra você fazer o restante dos quadros aí que está faltando para os vencedores do desafio 42 dias. Eu acho que eu tenho uma foto aqui do nosso quadro. Deixa eu ver se tem uma foto fácil aqui. É tanta foto. Acho que eu não vou ter ela aqui, não. Não sei se eu vou ter aqui, não. Sei que tem lá no Instagram da Rede Insana, tem. Ontem eu fiz a transmissão pelo Instagram da Rede Insana e não percebi. E teve gente que não achou a transmissão, porque eu não estava transmitindo do meu. Só fui perceber depois, mais tarde, quando eu fui compartilhar, é que eu fui ver, né? Mas amém. Glória a Deus. Então, eu queria que você que está online aí, que está acordado, que está assistindo, eu queria que você fizesse algo aí rapidinho agora, para a gente poder começar essa live. Você vai dar uma ida agora, você vai minimizar. Se você minimizar aqui a minha transmissão, quando você voltar ela continua, né? Então você vai minimizar rapidinho, vai entrar no Google aí no seu celular, no Google, e você vai digitar no Google. Você vai digitar assim: qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Coloca assim: qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Você vai perguntar isso pro Google. Rapidinho, eu queria que você fosse lá. Vai lá, João Antônio, no Google. Vai lá, você que está assistindo no Google. E você vai voltar aqui e vai me dizer qual foi a resposta que o Google falou aí. Qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Escreve desse jeito, perguntando pro Google. E vê aí o que o Google vai te responder. Vai lá, eu vou te dar aí um minutinho para você perguntar. Eu coloquei aqui o comentário. Coloquei o comentário aqui, deixa eu fixar ele aqui. Para quem tá entrando e lá rapidinho no Google, digitar. Entra aí no Google no seu celular e digita qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais. O Google vai dizer que é um número a resposta, né? Qual é o número aí que é a resposta para a vida, para o universo e tudo mais? O que o Google respondeu? Quem viu aí? Mais alguém aí foi no Google e viu?
Aí, ó. Então, essa é uma brincadeira, né, do Google. E aqui, ó, ele bota assim, ó. Peraí. Quando a gente vai lá no Google e digita isso, qual a resposta para a vida, universo e tudo mais? A resposta para a vida, universo e tudo mais é igual a 42, né? 42. Então essa é uma brincadeira que o Google faz por causa de um filme. Tem um filme chamado, um livro, né, que foi transformado em filme chamado O Guia do Mochileiro da Galáxia. E aí eles têm, nesse livro ele fala isso, né, que o número 42 é a resposta para tudo, né? E aí a resposta para o universo, para a vida e para tudo mais é o número 42. E o Google, então, por causa desse livro e por causa do filme, que depois fizeram um filme, ele fez essa brincadeira, né? Quando você digita isso, ele te dá essa resposta. O Google tem algumas programações de algumas respostas que ele dá como brincadeira, se referindo a algumas coisas, né? Ele tem essa brincadeira de fazer algumas respostas assim, né? E aí, eu vi isso e eu achei muito legal, né? Essa brincadeira, porque tem tudo a ver comigo, né? Esse número 42. Então, eu quis começar fazendo essa brincadeira com você, né? Interativa, igual alguém tá dizendo, né? Para você ir lá no Google digitar isso. E depois você pode dar uma lida, né? No Google eu vi um texto muito legal que eles falaram a respeito do 42 a partir desse número 42 aí do Guia do Mochileiro. Eu vi isso essa semana, quando eu fui preparar essa live, na verdade, né? Essa brincadeira do Google. E eu falei bem propício para eu poder estar falando sobre isso e fazer essa brincadeira com você aqui nessa live. Mas hoje eu queria falar um pouco a respeito desse 42, né, do significado desse 42 na minha vida em especial, né, e queria trazer para você aqui algo que eu penso que é uma chave também para as nossas vidas, que eu queria estar compartilhando com você nesses dias todos que nós fizemos essas lives. Foram 42 lives, tirando todas as muitas outras que eu fiz em outros horários, convidados por outras pessoas, algumas que eu fiz também no perfil da nossa igreja, né? Mas aqui nesse horário, 5 horas da manhã, nós estamos desde o dia 20 de março, né? No dia 18 de março, na quarta-feira, nós tivemos o nosso último culto presencial na Comunidade das Nações de Santa Maria. Na quinta-feira, nós tivemos uma reunião na nossa igreja, no CIA, quando foi lançado esse decreto, né, de que seria necessário fechar as igrejas e tudo mais. E a partir da sexta-feira, na quinta-feira, a bispa nos propôs que a gente fizesse 40 dias aí, fizesse a quarentena, na verdade, até o dia 30, que no caso é hoje, nós fizéssemos lives, todos os pastores, 24 horas por dia, cada um no horário. E eu escolhi o horário insano, né? Foi uma escolha minha de fazer às 5 horas da manhã. Não pensei que ia ser tão desafiador, né? Porque nos tempos normais eu já tinha o costume de acordar 4h42 da manhã, né? Que normalmente é o horário que eu acordo quando eu estou dentro de um propósito para escrever um livro. Meu livro foi escrito acordando todos os dias 4h42 da manhã eu ia escrever, né? Escrevi meu livro todo nesse horário. O Desafio Diligência, que inclusive vai começar agora mais uma temporada, agora no final do mês de maio. Nós vamos começar mais uma temporada. Nós também acordamos nesse horário antes das 6, né? Só que durante esse período de pandemia aí, né, foi bem desafiador, porque a gente tava com o horário tudo trocado, né? Indo dormir tarde, né? E então, assim, enfim, foi um desafio, mas chegamos aqui, 42 lives, né? Eu todos os dias, alguns dias eu acordei meu amor, mas a maioria dos dias eu deixei ela dormindo. Chamei outros participantes também, que participaram aqui como convidados, mas eu estive aqui esses 42 dias, todos os dias, nesse horário, né? E nesses dias entregando algumas chaves para mim, algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração, algumas coisas que fazem parte da minha vida, né? Várias coisas, né? Ontem, por exemplo, nessa live do Varredor de Rua Noturno, que foi uma live muito preciosa também, eu pude compartilhar aí várias coisas
com a galera que eu penso que são segredos para as nossas vidas, quando a gente entende que nós temos na nossa mente uma espécie de varredor de rua noturno, né? Quer dizer, nós temos uma limpeza que acontece toda noite durante o nosso sono. Nós estamos com a nossa mente sendo limpa daquilo que a mente considera como lixo, como um varredor que vem durante a noite, um varredor de rua noturno e faz uma limpeza, né? Então, por isso que é necessário que nós tenhamos práticas diárias, porque quando nós dormimos, muitas coisas são descartadas. E apenas aquilo que tem um impacto emocional maior na nossa vida vai permanecer, né? Eu falei um pouco sobre isso, essa live foi gravada, foi baixada, em breve eu vou estar compartilhando aqui no IGTV, no Instagram e também no meu YouTube, né? Como a maioria dessas lives também serão compartilhadas aí ao longo dos dias no, né, compartilhar do Poço, que foi uma mensagem muito especial para mim também, que me marcou muito. E também tá aí a da oração em línguas, no meu IGTV, então, enfim. São coisas que são chaves para minha vida e eu falei daquilo que são, né, coisas que têm mudado a minha vida, que têm marcado a minha história, o meu ministério e que eu penso que eu posso compartilhar para que você também possa aprender. E uma das coisas é o número 42, né? Que segundo o Google aí, como você viu, é a resposta para o universo, para a vida e tudo mais. Mas que nós sabemos que não se trata simplesmente disso, né? Mas eu quero falar com você aqui hoje a respeito do valor que a gente dá para algumas coisas e como isso pode se tornar uma marca de Deus nas nossas vidas, como pode se tornar algo profético nas nossas vidas, né? Eu tenho uma história especial com algumas coisas na minha caminhada, né? E eu penso que isso é muito precioso. Eu já compartilhei no meu livro para aqueles que já leram, aqueles que ainda não leram. Meu primeiro livro, eu disponibilizo ele em PDF. E nesse primeiro livro, Colecionador de Testemunhos, né, se você quiser o PDF, você me manda o direct, que eu vou te mandar o link para você poder pegar o livro, Colecionador de Testemunhos, volume 1. Nesse livro, eu compartilho a respeito de um período da minha vida que o laranjado, a cor laranjada, ela foi uma cor que se tornou a cor do nosso ministério, né? Se tornou a cor do nosso chamado. A gente tinha, na época, a gente trabalhava com células divididas por gerações, por cores, cada um tinha uma geração de uma cor, e a minha geração, né, que seria o grupo das células, ele era alaranjado, né? Então, eu fiz daquela cor, por ela representar o meu ministério, o meu chamado ali para aquele momento, né, aquela geração, aqueles discípulos, eu fiz daquela cor algo muito forte na minha vida, então se tornou algo muito forte para mim. Então eu só usava laranjado, literalmente, né? Todas as minhas camisas eram laranjado, todos os dias eu estava de laranja. Eu cheguei a um ponto de não usar outra cor. Todos os dias eu estava vestindo uma camisa alaranjada, né? A prévia do meu casamento foi vestido com laranja, né? Eu tenho até aqui no meu. Pisei aqui no telefone, ele tocou. Eu tenho aqui um porta-retrato aqui, ó. Esse porta-retrato aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui foi na prévia do casamento, a gente de laranja, tá vendo? As fotos da prévia. Olha o detalhe, o All-Star laranja. Esse All-Star laranja meu amor mandou fazer pra mim, né? E aqui foi já na lua de mel, lá em Gramado, na Serra Gaúcha, em Canela, na verdade, na Serra Gaúcha, no Hotel Continental, que a gente passou a lua de mel, tomando café da manhã no hotel, né? Toda de laranjada, blusa laranja, touca laranja, né? Então a gente tinha o laranjado aí, né? Como essa marca nas nossas vidas, de tão forte que era pra gente, né? Uma forma de nós aí estarmos demonstrando que o ministério não era só mais uma coisa nas nossas vidas, mas era algo que compreendia realmente a nossa vida. Essa paixão, essa entrega, essa devoção por aquilo que a gente entende que é o nosso chamado, que é o nosso propósito, né? Então ali a gente vivia isso com um laranjado durante um período de uns 2 anos, eu acredito, na nossa vida. Mais ou menos isso mesmo, 2006 ou 2007, 2008, até no começo de 2009, a gente vivia isso com a questão do laranjado, né? Que era a cor da nossa geração, das nossas células. Então eu só vestia roupa laranjada, eu fui ordenado. Se você entrar lá no meu Facebook, por exemplo, você vai ver fotos da minha ordenação. Lá nas minhas fotos antigas, tem muitos álbuns antigos.
eu fui ordenado com um terno laranjado. E todas as pessoas que eu convidei no convite da minha ordenação, cerca de 300 pessoas, os homens todos foram de gravata laranjada. No final eu ganhei um monte de gravata laranjada, porque o pessoal, muita gente comprou a gravata só para usar na ordenação, não tinha coragem de usar aquela gravata em outro momento. Então eu ganhei, até hoje eu tenho gravata de laranja, né? Porque eu ganhei muita gravata laranjada nesse dia. Então foi todo mundo com gravata laranjada e eu fui ordenado com um terno que eu mandei fazer laranjado, né? Meu amor com um vestido que ela mandou fazer laranjado, né? No nosso casamento a gente não casou de laranja, né? Claro, a noiva casou de branco, mas nós tivemos aí os nossos discípulos, eles além dos padrinhos, nós tivemos a entrada dos nossos discípulos no nosso casamento, né? Então entrou os padrinhos e depois entrou os discípulos. E os discípulos entraram, as meninas de vestido laranjado e os homens de roupa laranja, de camisa, né? Terno preto, mas com a camisa alaranjada. E então, assim, de tão forte que isso era nas nossas vidas. Então, quando a gente é apaixonado por alguma coisa, né, isso faz parte das nossas vidas. E acaba que isso se torna um sinal de Deus. Eu tive uma experiência nessa época, por quê? Porque eu entendi o laranja naquele período como um sinal de Deus para mim. Então, onde eu chegava, que eu vi uma coisa alaranjada, eu entendia como um sinal de Deus falando comigo e me lembrando a respeito do chamado, a respeito do ministério, da missão que Deus tinha para minha vida, que estava relacionada naquele momento ao laranjado. Tem um cara muito fera, né, um homem de Deus muito maluco por Jesus, um dos mais insanos que eu conheço, chamado Judá Bertelli. Ele é um profeta. E você pode conhecer mais sobre ele se você quiser segui-lo aí. Ele já esteve com a gente na igreja algumas vezes. É um cara muito doido, mas que eu conheci recentemente. Só que o Judá Bertelli ele tem algo que ele fala sobre o tudo fala, né? Ele tem um jargão que ele usa, tudo fala. Então ele é aquele cara que ele tá andando no trânsito, ele olha para a placa do carro que está na frente dele e ele entende ali, ele encontra ali um recado de Deus para ele, que ele chega qualquer coisa que ele vê, ele consegue identificar Deus dando um sinal, falando com ele, e ele chama isso de tudo fala. E eu já fazia isso sem usar esse jargão, já usava isso há muitos anos atrás, antes de conhecer o Judá Bertelli, eu me identifiquei com isso. E aí eu quero compartilhar isso com você hoje aqui, essa chave, né, a respeito de você ter algumas coisas que são sinais de Deus para você, né, a respeito de você ter algumas coisas que são marcas de Deus para você, que lembra do seu propósito, que lembra daquilo que Deus, que fala com, né, de alguma forma traz algum recado para você encontrar Deus nessas pequenas coisas. E eu via isso muito forte na época em relação ao laranjado. Então era muito comum eu chegar num lugar e ver o laranja e entender como um sinal de Deus, né? Eu tenho várias experiências que eu vivi a respeito disso. Uma delas foi quando eu fiz uma viagem com um casal pro Rio de Janeiro e a gente foi com esse casal, a gente tinha pouco tempo de casado, a gente foi com eles e lá eu fiquei tirando foto de coisas laranjadas e fiz um álbum na época no Orkut, né? Isso foi em 2008, eu fiz um álbum no Orkut com o título assim, o Rio de Janeiro continua, três pontinhos, laranjado. E tudo que era laranjado eu fotografava e colocava nesse álbum. E aí ele ficou intrigado com aquilo. Eu falei, não, eu entendo o laranjado como um sinal para mim, um sinal profético, Deus falando comigo e tal. E aí ele ficou em crise, né? Na época muito religioso ali, né? Como assim? E não sei o quê, né? Qual é a base bíblica para isso? Eu falei, olha, a base bíblica para isso tem várias, né? A gente tem várias pessoas na Bíblia que tiveram alguns sinais específicos que elas tiveram de Deus, e nós temos também a base seja feito conforme a sua fé. Eu creio que quando eu vejo algo laranjado, Deus está me lembrando da minha missão, do meu chamado, do meu propósito, que está relacionado hoje ao laranja e tal. E a gente foi conversando e ele em crise. E eu lembro que a gente estava voltando de carro do Rio de Janeiro e a gente conversando sobre isso. E ele em crise dentro do carro. Eu falei, não, vamos mudar de assunto, porque você está aí querendo polemizar e tal, não sei o quê. E a gente parou. Logo naquela conversa, a gente parou para almoçar, né? Voltando de carro. Quando a gente entrou dentro do restaurante, a gente tinha, assim, umas 100 mesas, assim, no restaurante, né? E todas elas com um forro laranjado, assim, era uma imagem linda, assim, tudo laranja, assim, né? E eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele começou a rir, ele falou, cara, que doideira isso, né? Tipo assim, né, ele viu ali, né? Parece que a gente poderia entrar em qualquer lugar, de qualquer cor, mas tinha que ser justamente laranjado, tipo assim, pra confirmar aquela conversa, né?
Então, assim, isso foi muito forte durante um período, depois a gente entendeu que era o tempo para acabar as cores com as gerações, né? E quando acabou as cores foi uma renúncia para mim foi renúncia mesmo, porque foi muito difícil, mas eu entendi, né? Eu obedeci ali a direção dos nossos pastores na época, que era tempo para acabar com aquelas cores, né? Até porque estava gerando competição dentro da igreja, né? Tinha muito isso, porque do jeito que eu era intensa, isso influenciava os outros começaram, aí começou a ficar meio que uma torcida dentro da igreja, né? Cada um de uma cor. E a gente entendeu então que não era mais tempo para aquilo, e isso também nos ensina, porque tem coisas que é tempo para ter e tempo para parar, né? Então finalizamos ali aquela questão das cores, e eu quis ser tão radical na minha obediência quando finalizou que eu decidi então que eu não usaria mais o laranja por um tempo, né? Até para mostrar que eu estava disposto realmente a entender que era tempo de cessar com aquilo, né? E foi desafio, porque as minhas camisas eram todas laranjadas, né? Então eu fiquei um tempo ainda, né, ali com muita coisa laranjada, depois fui renovando, né? Mas fiz esse propósito, inclusive, de ficar sem usar laranjada, e tive que me virar aí para, na época, não usar. Hoje eu olho para isso, né, como um memorial, que eu olho para minha vida, olho para trás, e tudo isso me mostra o quanto que essa paixão por algo que Deus te dá é importante, né? O quanto que isso representava é, a importância, né, do seu chamado traduzido em algo que tem a ver com esse chamado ali, né? Então, isso até hoje tem muita gente que é marcada com isso, que lembra, né, a intensidade com a qual a gente vivia o nosso ministério aí através da cor laranja, né, que é relacionada, né, e eu procuro ser intenso nessas coisas, né? Outra coisa que foi muito marcante para mim, falando de número agora, né, antes do número 42, foi o número 12, né? Nesse mesmo período a gente vivia, né, no ministério que era na visão celular no modelo dos 12, né? Ficamos um bom tempo na visão celular no modelo dos 12, quando nos conhecemos, quando nos casamos, estávamos nessa visão. E então o 12 tinha essa característica muito forte, muito profética para a gente, né? Então eu me casei, procurei marcar a data do meu casamento, me casei no dia 12/7, fui ordenado a pastor no dia 12/12, né? Então, assim, a gente tinha muito forte a questão do número 12, justamente por ter essa representação, né, do que era o ministério para a gente, de formar 12 discípulos, e toda essa questão da visão dos 12, a nossa entrega, né, por aquilo que a gente estava vivendo naquele contexto. Isso passou, né, depois várias coisas aconteceram, eu conto no livro, e o Senhor nos moveu, né, nós saímos desse ministério que a gente fazia parte, né, que hoje já não existe mais, né, e antes dele deixar de existir, o Senhor nos tirou de lá, literalmente, eu conto isso no livro, e ficamos um tempo orando, e depois de 60 dias aí de jejum e oração, buscando uma direção de Deus, o Senhor nos levou para a Comunidade das Nações há 5 anos atrás, que é a igreja que nós fazemos parte, né, discípulos do Bispo JB, da Bispa Dias. E hoje, na Comunidade das Nações, nós não trabalhamos com a visão celular no modelo dos 12, né, com essa questão do número 12. Então esse tempo também foi um tempo que passou nas nossas vidas. Mas eu olho para tudo isso e vejo como que em cada uma dessas estações que nós vivemos, né, Deus tem essas coisas que você pode entender isso como algo profético para você, como algo que tem um símbolo para você, como algo que tem uma representação para você, né? Eu não estou falando aqui de uma idolatria, mas eu estou falando de uma paixão, né? E claro que a gente precisa tomar o cuidado, que foi o que aconteceu com o laranjado, antes que isso pudesse se tornar mais, né? O Senhor mesmo foi lá e disse, ó, é tempo de, né, parar com isso. E a gente vê isso na Bíblia em diversos momentos. Um desses momentos é o da serpente, né, que Moisés levanta no deserto para um propósito específico, e que depois Deus manda derrubar aquela mesma serpente porque o propósito dela tinha se encerrado. A gente precisa aprender a discernir os tempos. Mas hoje eu quero enfatizar com você a respeito de nós termos na nossa vida, né, esse entendimento que o Judá tem muito claro, o Judá Bertelli, esse cara que eu estou falando aqui para você, que é o entendimento de algumas coisas que podem se tornar um memorial, né, como um sinal profético, como algo que você consegue, né, lembrar
né, do propósito de Deus para você, né, da mensagem de Deus para você, né? A gente vê isso na Bíblia muito claramente a respeito de alguns números que têm um significado na Bíblia. O próprio 12 tem esse significado e muitos outros números que você vê com significados, né? Eu gosto do que o René fala, o apóstolo René, ele fala que Deus gosta tanto de números que deixou um livro na Bíblia só sobre números, né? Então você vê que a Bíblia ela é cheia dessas representações. Jesus, quando vem, ele poderia mudar tudo isso e dizer, não, então agora eu vou levantar 15 apóstolos, mas ele levanta os 12 justamente confirmando a respeito da questão do simbolismo que existe, né, no número 12 em relação ao governo, né? Você vê que quando a Bíblia fala de governo, de liderança, ela tem essa referência de 12 líderes que foram levantados, de 12 anciões que foram levantados, de 12 tribos de Israel, de 12 apóstolos, né? E depois lá em Apocalipse, de 12 portas, cada uma representando um desses apóstolos. Então você vê né, como que Deus trabalha com essa questão do número, né, e você pode reconhecer, né, algumas coisas que se tornam, que você dá esse valor e elas acabam se tornando esse sinal de Deus e você consegue entender esse recado de Deus, né? E eu percebo isso. Já aconteceu com o 42 hoje, que é um número significativo para mim. Por quê? Porque há 10 anos atrás eu comecei a fazer o desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias, né? Na época, quando me veio essa ideia de fazer o desafio 42 dias, há 10 anos atrás, em 2010, eu queria fazer um desafio, né? Eu fui desafiado, né, na época pela minha pastora, a fazer algo para poder levar os jovens a lerem mais a Bíblia, né? Os jovens da nossa igreja mesmo. E aí eu tinha participado de um evento numa igreja onde o pastor tinha desafiado, faltava 2 meses, no ano anterior faltava 2 meses para terminar o ano, e ele desafiou a juventude num culto que eu fui, a lerem a Bíblia toda ainda naquele ano, naqueles 2 meses que faltavam. Eu achei aquilo fenomenal, né? Ele lançou o desafio, a galera comprou a ideia e tal, vamos ler a Bíblia toda ainda esse ano e tal. A galera pilhou, faltava 2 meses para terminar o ano. E eu achei aquilo muito legal. Quando a pastora falou comigo a respeito disso, eu lembrei disso, né? Eu lembrei de uma menina que eu fiquei intrigado naqueles dias, quando eu fui na loja de um casal amigo meu, e a filha deles, adolescente, estava ali com um livro do Crepúsculo de 400 páginas, e eles disseram assim, ela tá lendo esse livro aí, né? Ela leu esse livro aí esse final de semana todinho, as 400 páginas ela leu o livro, tanto que ela tá gostando dessa saga Crepúsculo aí. E eu fiquei em crise com aquilo. Eu falei, cara, meu Deus, o que que uma paixão não leva uma pessoa a fazer, né? Quer dizer, a menina leu num final de semana 400 páginas, né? E aí eu me senti desafiado com aquilo. Aí eu, né, tava com aquele recado da pastora na minha cabeça, precisamos fazer algo para os jovens ler mais a Bíblia. Tava lembrando desse desafio que eu vi o cara propor lá para os jovens e eles compraram a ideia em torno de 60 dias ler a Bíblia toda. E eu juntei tudo isso, falei, vou fazer um desafio de leitura da Bíblia, pra gente ler a Bíblia inteira, né? Ler a Bíblia inteira. E aí eu fui, e foi quando nasceu o desafio 42 dias, né? Falei, vou lançar um desafio, porque não adianta só chegar aqui. Eu trabalhando com jovens sabia que não adiantava só chegar e dizer, galera, precisamos ler a Bíblia toda, leia mais a Bíblia, né? Beleza, pastor, a gente vai ler mais a Bíblia, né? Falei, não, eu vou fazer algo que eu possa ir junto com eles, nós vamos nos desafiar, nós vamos juntos e vou dar uma recompensa. Pensei numa camiseta, falei, vou fazer uma camisa, eu venci o desafio, eu li a Bíblia toda, que eu vou dar de prêmio para quem vencer esse desafio, né? E aí pensei num prazo, né? E como a psicologia, a pedagogia fala a respeito de 21 dias como um tempo para que você possa começar a criar um hábito, quando você repete uma coisa todos os dias, durante 21 dias, sem falhar nenhum dia, isso tende a se tornar um hábito na sua vida. É claro que mais na frente a gente vai entender que não é apenas 21 dias, mas ciclos de 21 dias, como a doutora Caroline Leaf, uma neurocientista, fala a respeito de 42 e a respeito de 84, que são ciclos de 21, né, para se criar novos caminhos neurais, para se mudar a estrutura cerebral em relação ao que você pratica, né, repetidamente aí nesses ciclos de 21 dias. Mas na época, com esse entendimento dos 21 dias, eu falei, 21 dias é pouco para ler a Bíblia toda, vai ficar bem mais pesado. Então eu vou dobrar isso para 42. Né? Pastor, e por que não foi 40?
Porque eu falei, 40 vai ser muito normal, né? 40 as pessoas vão olhar 40 por causa dos 40 dias lá que Jesus passou, né? Antes de ser tentado no deserto, 40 por causa do povo de Israel, né? 40 é um número que não vai trazer a curiosidade que normalmente nós gostamos de trazer com a Rede Insana, com as coisas que eu faço, com os cultos temáticos, com as coisas que eu sempre fiz, né? Eu gosto de trabalhar a curiosidade porque a curiosidade, como eu falei aqui ontem no Varredor de Rua Noturno, a gente entende que é uma regra de publicidade que eu li a respeito desse varredor noturno, que se você quer que uma pessoa lembre, você vai ter que gerar um impacto maior na sua mensagem. Por isso Jesus contava histórias, né? Então é diferente você chegar e dar um princípio para alguém, é diferente você contar uma história que marque essa pessoa de alguma forma emocionalmente para que ela possa, quando o varredor de rua noturno vir para limpar a mente dela, né? Quando vir essa limpeza natural que a gente passa todas as noites, aquilo que tem um impacto maior emocional na sua vida ali vai permanecer, né? Então, a partir disso, eu gosto muito de usar essa ideia. Então, ao invés de fazer simplesmente uma mensagem, eu faço uma mensagem, como a gente fez ontem aqui, por exemplo, o misterioso varredor de rua noturno. Então, você fica pensando ali, o que que é isso? O que que ele vai falar? Então, quando você tem essa indagação, né, da curiosidade, isso faz com que a mensagem ela fique marcada em você, né? Uma coisa é você ouvir falar, né? É uma mensagem, o amor de Deus, beleza, a gente vê isso o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro sendo cheio de mensagens assim. Mas quando você tem ali uma mensagem, cadeira elétrica, como assim? Eu vou falar do mesmo assunto, só que de uma forma diferente, e isso vai trazer um impacto diferente por causa do tema, né? Então eu gosto muito de usar isso. E aí eu falei 40, se eu falar 40 vai ser muito normal. Então vão ficar com 42 meses, que é 21 mais 21, né? Por quê? Porque vai ficar todo mundo se perguntando por que 42? E de fato, hoje, 10 anos depois, as pessoas ainda ficam perguntando por que é 42? Por que todos os desafios são 42? Né? Porque o primeiro foi 42, por causa do 21 mais 21, e a partir de então, os outros que eu fui criando em cima da ideia do 42. Como eu disse lá na frente, eu fui descobrir que os ciclos de 21 ele 42 e 84, né? Mas a partir de 42 dias fazendo uma mesma coisa, você já começa a ter uma modificação da sua estrutura cerebral, segundo a doutora Caroline Liefman, neurocientista, que fala dos 42 no seu livro Ative Seu Cérebro, né? Para um tempo para você criar uma nova estrutura cerebral e fazer uma modificação, inclusive física, né, na estrutura cerebral quando você pratica algo por 42 dias. Então ficou o desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias, e aí o 42 ganhou um significado especial para mim, né? Para minha vida passou a ser, assim como foi o laranja na época das gerações que eu falei aqui, assim como foi o 12, né? Em relação à questão da conquista dos discípulos, né? Da visão celular naquele período que nós estávamos vivendo isso. Então, como eu conto no livro, então, assim também o 42 se tornou para esse tempo, né, um sinal para mim a respeito de um propósito que Deus tem com a minha vida, de levar as pessoas a vencerem desafios, de levarem as pessoas a se apaixonarem mais pela palavra de Deus, né, através dos nossos desafios de leitura da Bíblia. Então isso se tornou um sinal, e por várias vezes acontece de eu estar num lugar e de repente eu olho, opa, 42, né, e aí eu lembro desse Judá Bertelli falando, tudo fala. Hoje, conhecendo ele, né, eu olho para aquilo, tudo fala, mais uma vez. E é engraçado, porque às vezes em alguns momentos específicos parece que Deus faz questão de lembrar mesmo, né? Parece que você olha para alguma coisa e você vê ali 12, né? Você vê ali 42. Até hoje, às vezes eu vejo alguma coisa que às vezes vem em um determinado momento, assim, vem um laranja, né? Alguma coisa laranja para te lembrar dessa paixão, dessa entrega. Às vezes vem o 12 para te lembrar a respeito dessa conquista de almas, de discípulos para o Senhor. E hoje, com muito, muito mais força, a questão do 42, que se tornou esse número, né? Aí que tem esse significado para mim. Então não é nada místico, não é nada, apesar de ter, né, todo o entendimento a respeito da questão da numerologia bíblica, e também tem um 42 nesse sentido de terminar algo muito difícil que você termina, né? O 42 eu estava lendo a respeito disso na cabala judaica, né? No entendimento, no estudo por trás dos números, ele fala a respeito
da questão do terminar algo muito dolorido, né? 42 se refere a um tempo muito difícil que termina. Então, quando eu entendo que é justamente essa superação, esse vencer o desafio. Mas mais do que isso, né, ele se tornou para mim, né, esse lembrete, né, de algo, de um propósito, de uma missão, né? Então hoje eu queria compartilhar com você essa ideia de você ter aí na sua vida, né, as coisas, né, os sinais, né, que te lembram a respeito do propósito, né, esses memoriais que a Bíblia é tão cheia deles, né, você vê os poços, eles cavavam os poços e davam nome para os poços, né, então quando eles passavam novamente, eles lembravam ali daquilo que Deus fez naquele lugar, daquilo que Deus falou naquele lugar, eles levantavam altares ali, davam um nome para aquele altar. Por quê? Porque isso são memoriais, eu amo memoriais. Eu amo poder passar por algumas coisas, poder olhar para algumas coisas e lembrar o que que Deus falou comigo, o que que Deus fala comigo através daquilo em especial. É algo muito pessoal de cada um, mas cada um de nós precisamos ter os nossos memoriais, né, os nossos versículos, né, que você fala, esse versículo aqui é uma promessa específica que Deus me deu nesse texto, como eu falei aqui em uma das lives no começo dessa semana, né? Então é você realmente ter, né, essas coisas que elas remetem, né, elas trazem uma mensagem de Deus para você, né? A cruz, que é o maior símbolo do cristianismo, eu gosto do que o Max Lucado fala, né? É engraçado, é interessante, talvez insano, como que o símbolo de tortura e de morte, que era a cruz, que era isso que era o símbolo da cruz, se tornou o maior símbolo de esperança para a humanidade, né? Então, quando eu olho para a cruz vazia, eu tenho um memorial de que Jesus morreu por mim, de que ele venceu a morte, que ele venceu o inferno, que ele ressuscitou, que ele vai voltar. Então, eu gosto da cruz como esse memorial, né, a respeito de Jesus, né? Então esses memoriais, né, que não é, como eu falei aqui, não é um símbolo que tem poder, né, como alguns às vezes ultrapassam essa linha tênue e acabam fazendo disso um amuleto, acabam fazendo disso, o valor está nisso, não é o valor nisso, mas por outro lado é algo que te remete ao que realmente tem valor, né? Então não é o poder da coisa, não é o poder do símbolo, mas é o poder do que aquilo te faz lembrar, né? Então para mim é uma chave muito poderosa, né, que me acompanha no meu ministério, de olhar para algumas coisas e entender a mensagem de Deus, o recado de Deus nessas coisas. Então quando eu olho pro número 42 hoje, que se tornou é, uma, uma marca, né? A marca desse projeto que eu tenho de leitura, né? Então acaba que eu uso, né, isso como marca mesmo, como logomarca, né? Como essa ideia do marketing de você ter um link ali, né? Não como um poder do número, mas como essa questão da marca, né? Mas se tornou também para mim, né, um número que me remete ao propósito de Deus, que me faz lembrar, né, do propósito de Deus para comigo nesse tempo, de levar as pessoas a lerem mais a Bíblia, de levarem as pessoas a amarem a palavra de Deus, de levarem as pessoas a lerem, né? Então a gente tem um desafio de 42 dias no começo do ano para a leitura da Bíblia toda em 42 dias. Fizemos uma edição especial agora durante a quarentena que está terminando domingo, né? Então tem uma galera aí, centenas de pessoas que está terminando agora domingo a leitura da Bíblia em 42 dias de novo. Temos o 42 semanas que eu estou fazendo junto com várias pessoas aí pelo Brasil, que a gente está fazendo aí os 42 semanas, começou em março e vai até dezembro. Tem o desafio de ler 42 livros no ano, né, que é de 33 a 42 livros, né? Então, esse ano a gente está fazendo, né, eu estou fazendo aí com cerca de 100 pessoas, esse propósito, desafio Leitor Insano. Todo ano, há 8 anos eu faço isso, né? Foi uma forma de vencer essa limitação que eu tinha em relação à leitura de outros livros. Então eu já estava mais disciplinado com a leitura da Bíblia por causa do desafio 42 dias que me ajudou a vencer nessa área. Porém, eu tinha essa indisciplina em relação a outras literaturas, né? Então, por várias vezes, eu estava ali, né, entendendo que eu, como líder, como um pastor, precisava ler mais e tinha essa dificuldade. E aí foi quando eu falei, vou lançar um desafio para me ajudar a vencer e ajudar as pessoas a vencerem nessa área. E desafiei, então, a ler 42 livros. Há 8 anos atrás, a gente começou a fazer esse projeto
E de lá para cá, eu que antes lia 2, 3 livros por ano no máximo, eu venho lendo aí cerca de 42 livros, exceto um ano que eu li 37, mas os outros anos todos 42 livros. São mais de 300 livros em 8 anos, lidos para a glória de Deus, né? Mas quando a gente decide, a gente pode vencer. Agora nós vamos começar o desafio Diligência, que vai começar dia 25 de maio, né? As inscrições foram abertas ontem, né? Então, o desafio Diligência é esse desafio, né? E, ó, diligentemente é o nosso tema desse ano, diligentemente, né? Então, esse propósito aí, ó, de, de algumas práticas diárias para nos ajudar a vencer a procrastinação, né? a, a preguiça, o desânimo, né? E nos ajudar a sermos mais diligentes, né? Então nós vamos começar o desafio diligente. São 42 dias também, com esse entendimento dos 42, né? Então o desafio diligência é um desafio onde você tem 12 desafios diários para cumprir, né? E você precisa cumprir pelo menos 7 todos os dias dessas 12 metas diárias. Então acordar antes das 7 da manhã e não dormir mais, né? A não ser à tarde, né? Mas no período da manhã não dormir mais, porque tem gente que acorda antes das 7, fica acordado 20 minutos e dorme de novo. Então não pode, né? 1 hora de oração no mínimo por dia, um texto bíblico. Normalmente a gente transcreve todo o livro de Provérbios durante os 31 dias do desafio e depois algum outro texto, né, que no ano passado foi o Salmo 119 e o livro inteiro de Provérbios, transcrever, copiar à mão um capítulo por dia, né? Então transcrever, aí tem orar pelo menos 1 hora, resolver alguma pendência da sua vida, algo que está pendente, você vai listar no começo do desafio as pendências da sua vida, coisas que precisam ser consertadas, coisas que precisam ser devolvidas, resolvidas e tal. E aí você vai resolvendo ao longo do desafio. Todo dia você tem a meta de resolver pelo menos uma, de servir alguém, né? De ter alguma atitude diligente, alguma atitude que você sabe que ali você poderia agir com preguiça, com procrastinação, mas você decide ser diligente. Então, tem várias metas, são 12 metas diárias, né? A gente todo ano tem algumas modificações aí de acordo com aquilo que Deus está falando com a gente no momento, mas é mais ou menos isso. E aí você vai cumprindo todos os dias as metas aí para que você possa vencer o desafio. Você precisa cumprir pelo menos 7 por dia, exceto no domingo, que no domingo só são 3 que você precisa cumprir, mas os outros dias da semana você tem 7 metas das 12 que você precisa cumprir aí, né, no dia, para que você possa vencer e forjar esse novo estilo de vida diligente. Então, diligentemente, né, uma mente diligente, nós vamos trabalhar com esse tema esse ano, e as inscrições já foram abertas lá no nosso site www.redeinsana.com.br. Lá você se inscreve para todos os nossos desafios, e esse é o desafio que a gente vai começar agora em maio, né? Então, cada um desses projetos, né, tá aqui uma vencedora do desafio 42 dias, que mandou a foto ontem, recebeu a camisa ontem, né? Então, todos esses nossos projetos aí que estão relacionados ao número 42, né, porque esse número se tornou uma marca para a gente, se tornou um sinal de Deus para a minha vida, né? Tem um valor, né? Quando eu vejo, eu entendo ali como um tudo fala, né? E hoje a chave que eu queria entregar para você é essa chave, é esse entendimento, né? De que você reconhecer algumas coisas que podem se tornar como uns sinais, como memoriais, como lembretes de quem é Deus para você, da missão de Deus para você, do propósito de Deus para você. Tem os seus próprios memoriais, né? Tem aí o seu número de estimação, tem aí a sua cor, tem aí a sua, sabe, o seu lugar, a sua canção, mas que isso se torne um memorial para você, que você possa se lembrar daquilo que Deus está falando e fazendo, né? E que o nosso ministério, que o nosso chamado de Deus, ele seja assim nas nossas vidas, sabe? Eu penso que nós precisamos, aquele período do Laranjado me ensinou muito isso, né? Porque é quando você... O recado que eu passava para as pessoas, e intencionalmente, mas que eu pude ver depois isso, era justamente assim, sabe? A minha célula não é só uma coisa que eu faço a mais na minha vida, né?
mas é algo que ela realmente, que eu visto a camisa disso, é algo que realmente, né, eu sabe, tem um peso para mim, é essa coisa da paixão. As pessoas sabem pelo que nós somos apaixonados, né? Quando você vê alguém usando uma camisa de um time de futebol, você sabe que ele é um torcedor, você sabe que aquilo é importante para ele, né? Então assim, eu sempre procurei fazer isso. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, está no meu YouTube, bastante tempo atrás esse vídeo, chamado Que Camisa Você Veste? Né? Um vídeo que na época que camisas assim não eram tão comuns. Eu comecei a fazer camisas assim com mensagens, né? E não era tão comum naquela época. E eu fiz um vídeo falando sobre isso. No vídeo eu visto várias camisas ao longo do vídeo, né? Eu fui fazendo isso que hoje o TikTok faz de cortar para você poder trocar e continuar. E eu fiz isso na época, trocando as camisas, e eu mostrei vários tipos de camisa, que quando você olha a pessoa vestindo a camisa, você entende que aquilo tem alguma mensagem que quer passar para você. E eu falei, vista a camisa do seu ministério, vista a camisa de Jesus, vista a camisa do seu chamado, né? Então, isso é uma marca da minha vida. Até hoje as pessoas olham para mim e eu dificilmente estou vestindo uma camisa que não seja da Rede Insana, né? Hoje eu sou um pastor de igreja, então no domingo eu vou, né, nas quartas e nos domingos, quando a gente tem culto presencial, eu tô lá com a roupinha social, né? Domingo de ceia de terno e gravata, né? Mas no meu dia a dia, dificilmente você vai me ver, né, usando uma camisa que não seja uma camisa da Rede Insana, uma das camisas que estão relacionadas ao propósito, dos desafios, né? Por quê? Porque eu entendo, né, porque eu decidi viver isso com muita intensidade, sabe? Então nós precisamos ter algo que a gente pode vestir a camisa disso, sabe? O ministério, o chamado de Deus para sua vida, ele precisa ser algo pelo qual você veste a sua camisa, né? Pele no jogo, é entrega total, é você estar ali vivendo intensamente o seu propósito, né? E não simplesmente fazer como algo que você faz a mais, né? Como, isso aqui é mais uma coisa que eu faço. Não, isso aqui é algo que realmente a minha vida está envolvida nisso, né? A minha reputação está envolvida nisso, a minha imagem a zelar está envolvida nisso, está tudo envolvido nisso, né? Então eu gosto muito dessa intensidade, né? De nós nos entregarmos intensamente. E acaba que o 42, né, para mim, ele se tornou esse lembrete, né, de uma missão, de um propósito. Então, mais do que isso aí que o Google vai dizer, né, que eu fiz aqui para quem chegou depois, no começo eu pedi para as pessoas irem lá no Google, Live Interativa, e digitar assim, qual a resposta para a vida, o universo e para tudo. E o Google tem uma brincadeira que ele responde que a resposta para a vida, o universo e tudo mais é igual a 42, é o número 42. Então o Google tem essa brincadeira aí, né? Mas eu fiz essa brincadeira, né? Por causa do Mochileiro das Galáxias, eu só descobri isso essa semana. Mas que realmente o 42 ele tem esse significado profético para mim, esse significado de lembrar-me da minha missão, né? Então ele tem esse valor e acaba sendo esse tudo fala, né? Esse tudo fala, esse observar e ver ali pequenas coisas que é como um recado de Deus para você, né? Já teve momentos, às vezes, de eu estar desanimado com alguma coisa ou me questionando alguma coisa em relação ao ministério, ao meu chamado, e de repente eu olho para um lugar e vejo o quê? 42, né? Como se Deus estivesse dizendo assim, opa, lembra, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já tenho feito, da sua missão, do seu propósito, né? Então é você ficar atento a esses sinais de Deus, a esses recados de Deus para a sua vida, né? Então essa é a chave que eu queria entregar nessa live número 42. Estamos chegando ao final da nossa live, mas eu queria entregar esse recado para você, sabe? Encontre na sua vida algo que realmente possa se tornar como uma marca, né, daquilo que é precioso para a sua vida, que as pessoas possam olhar na sua vida essa entrega, essa devoção, essa paixão, que você possa vestir a camisa do seu chamado, da sua missão, e que você possa entender, né, esse símbolo, esse recado de Deus, né, esse sinal de Deus para você em algumas coisas,
Grandes homens de Deus, eles têm essa característica. Eu já conheci a história de vários homens de Deus ao longo da história que tinham algo específico na vida deles ali, que era como um sinal de Deus para eles, que era como um recado de Deus para eles. E nós precisamos estar atento a esses sinais que o Senhor está sempre nos dando, esse tudo fala, né? De você olhar e falar, opa, Deus está falando algo comigo através disso, né? De você olhar de repente ali e você ver, né, que Deus está de alguma forma trazendo um recado para você, ou que Deus está usando aquilo para te lembrar a respeito da sua missão, né? Então que você possa ter aí, né, esses links, né, que você possa ter essas conexões com isso, né, que vai te remeter ao chamado de Deus, ao propósito de Deus, e não vai deixar você esquecer disso, como hoje o 42 é para mim, né, para mim, e se tornou, né, um número especial que está sempre me lembrando aí da missão de Deus, do propósito de Deus, através dos desafios e dos projetos que ele tem me dado, né, a fazer. Então, fica aí para você, né, esse recado. Eu quero completar essa live número 42, né, orando por você, né, e eu quero hoje lembrar que nós vamos ter hoje à noite o dia da virada, né, quero mostrar aqui de novo, né, nós vamos ter o dia da virada, o Brasil reunido em oração para um novo tempo da igreja, será das 20 horas até as 2 da manhã e vai ser online, né, com a participação aí de grandes homens de Deus, todos nós pastores da Comunidade das Nações, junto com o Bispo JB, e todos esses convidados vamos estar aí nesse dia da virada, né, eles vão estar participando online conosco, nós os pastores estaremos ali no estúdio no CIA fazendo a transmissão, né, estaremos participando desse tempo. E você que quer participar, você pode se inscrever lá no www.diadavirada.com. Lá você se inscreve para poder receber o link que você vai estar assistindo e participando online aí desse tempo de clamor pelo Brasil, pelas nações, pelo fim do coronavírus, pela mudança de estação, por um novo tempo, né? Então, você se inscreve lá e falar do desafio de diligência que eu já falei aqui. Você que quiser participar e saber mais, www.redeinsana.com.br, 42 dias para forjar um novo estilo de vida aí, com novos hábitos, novas práticas, uma nova mente, uma mente diligentemente, né? Então vamos juntos aí nesses propósitos para o nosso crescimento. E se você se inscreve no nosso site redeinsana.com.br. Então, estamos chegando ao final da nossa última live desses 42 dias seguidos de lives aqui às 5 da manhã, e a partir de segunda-feira eu vou estar fazendo live aí de manhã, mas não às 5 da manhã, vou estar fazendo às 7h42 da manhã. A partir de segunda, as lives temáticas eu vou continuar, né, às 7h42 da manhã, né, e aí nós vamos começar aí um novo período de lives, hoje completando a 42, né, então foi um tempo muito maravilhoso de Deus, e a partir de segunda-feira nós começamos uma nova série aí de lives temáticas às 7h42 da manhã. Contagem regressiva, o Instagram vai encerrar e eu quero abençoar a sua vida. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, obrigado pela participação dessas pessoas, que o Senhor abençoe cada uma delas, cubra com teu sangue, livre de todo mal. Pai, que elas possam encontrar, Deus, na sua vida, Senhor Deus, os seus memoriais, que elas possam ter, Senhor Deus, paixão por aquilo que elas fazem, pela sua missão, pelo seu propósito, e que elas possam encontrar nessa caminhada, Deus, aquilo que elas vão olhar e vão entender como um sinal do Senhor, como uma resposta do Senhor, como um recado do Senhor, Deus, esses links, esses símbolos, né, que são marcas na nossa caminhada e que podem nos remeter, como a cruz nos remete, né, como um símbolo maior do cristianismo, que nós possamos ter, além da cruz, né, que nós possamos ter aquilo que são marcas para nos lembrar daquilo que o Senhor nos chamou a viver, daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, os nossos memoriais. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas, que nós possamos te amar intensamente, amar o que o Senhor nos chamou a fazer e viver com toda a força o nosso chamado e o nosso ministério. Deus abençoe você. Manda um direct lá com feedback, com testemunho,
como foram esses dias aí para você, como tem sido. E Deus abençoe. Eu aguardo a sua mensagem. Um grande abraço. Bom dia e Deus abençoe.